Esse é um tema que, na verdade, me encanta bastante. Acho que, como o Rodrigo colocou, hoje eu atuo na BP. Eu sempre atuei na área de tecnologia, né? Sou oriunda dessa área de tecnologia, mas tive aí há um ano atrás a grande oportunidade de expandir um pouco a minha cadeira. Estou hoje respondendo pela área de operações como um todo, e entre essas áreas existe a engenharia clínica, né, que é tão próxima da tecnologia, e a gente entendeu que essa união, né, da engenharia clínica com a tecnologia faz com que a gente possa realmente entregar ao paciente um outro olhar. E quando a gente fala de manuseio de alarmes e a gente fala de segurança, na proposta, e aqui eu vou fazer um convite a vocês para a gente estender um pouquinho como a gente enxerga a questão de alarme, eu incluí ali o tema alerta, porque eu não trataria desse assunto exclusivamente para equipamentos, né? A gente tem que pensar que no ambiente hospitalar, quando a gente tem um manuseio de alarmes e alertas, que obviamente eles existem para auxiliar um corpo assistencial que está cuidando de um paciente. A gente não pode pensar só no equipamento, a gente tem que pensar no equipamento e a gente tem que pensar nos softwares, né? E aí, como o Rodrigo já disse, a própria Philips é detentora de um deles, o TASI, como esses produtos ajudam e alertam, né, esses profissionais para o melhor atendimento do paciente. E quando a gente fala de um estresse de alerta, a gente também tem que estar atento para as duas características. Eu vou desenvolver um pouquinho a ideia e vou falar como é que a gente dentro da BP vem trabalhando, mas a gente não pode perder o foco, né? A gente precisa unir essas duas coisas. A gente tem que olhar, sim, para todos os alarmes, né, dos equipamentos, e a gente tem que olhar para todos os alertas que os Electronic Medical Record nos propicia. Para começar, né, por que esse assunto é importante, por que a gente tem que discutir e falar de manuseio de alarmes, né? Se a gente olhar hoje, as 10 principais preocupações que o ECR tem colocado e que estão listadas nesse tema, a gente tem duas delas que já estão relacionadas. Então a gente está falando que 20% dos principais problemas, né, de segurança do paciente, a gente tem duas delas que fazem jus a esse tema manuseio de alarmes. A primeira delas, que é o burnout, que a gente sabe que vem acontecendo, e esse burnout dos profissionais, ele tem um impacto na segurança do paciente. Claro que aqui a gente está falando, além dos alarmes dos equipamentos, mas muito dos Electronic Health Records, né, naquilo em que a maneira como você conduz um processo de implementação e como você utiliza os prontuários eletrônicos dentro das instituições, ele pode ser, né, isso já existem estudos hoje, que inclusive ele é uma das principais causas de burnout na equipe clínica. E quando a gente fala de alertas dentro de um prontuário, é claro que aqui existem N facetas para o prontuário, né? Não só a questão dos alertas, mas vou especificar em alertas. É muito comum, vou desenvolver isso um pouquinho mais para frente, mas é muito comum a gente perceber que se você tem uma separação entre a prática clínica e quem, na verdade, configura os processos de alerta, você cria uma situação onde provavelmente ou este alerta ele não vai ter qualquer utilidade para quem está na prática clínica, ou pior, além de não ter utilidade, ele vai gerar uma fadiga. Ele é o tipo do alerta que você minimiza a tela, você não faz leitura, e aí, obviamente, quando ele é um alerta que faria sentido para uma conduta, você acaba perdendo a eficiência dele. Então, se a gente olha das principais preocupações, uma delas a gente está dizendo, por isso que esse tema precisa ser bastante próximo. A segunda causa, né, de preocupação com a segurança do paciente é a detecção de mudanças nas condições de um paciente. E aí, mais do que nunca, um alarme de um equipamento tem essa prerrogativa, né, à medida em que esse paciente tem, obviamente, uma variação nas suas condições clínicas, a gente tem como ajuda, né, o equipamento para que a gente possa detectar essa mudança. Então, a segurança do paciente, obviamente, está super correlacionado. E dentro desse tema da detecção de mudança, diz que a equipe precisa ser treinada para operar esse equipamento e entender as políticas da organização e suas responsabilidades para responder a alarmes. Quando eu vou falar um pouco mais para frente, mas na verdade aqui é muito mais para a gente ter a consciência que às vezes dentro de uma instituição
A gente trabalhou num processo de configuração de alarmes, a gente trabalhou em cima de um protocolo, mas às vezes a gente não trabalhou adequadamente de qual resposta que você espera, enquanto organização, para aquela responsabilidade, para a resposta àquele alarme. Né? Então, nós somos condescendentes, por exemplo, com silenciar o tempo todo? Nós somos condescendentes com falso alarme o tempo todo? Geralmente a gente olha para a questão técnica, mas a gente não olha para a responsabilidade de resposta desse alarme. E isso fica ali no beira-leito, vai gerando um momento de estresse, de fadiga, a equipe clínica acaba não sendo auxiliada por toda essa estrutura, e, na verdade, ninguém está cumprindo o seu papel. E a gente pensa muito no técnico, a gente pouco pensa em qual é o comportamento e a responsabilidade que a gente deseja como organização para que aquele conceito seja respondido, aquele alarme aconteça e tenha a sua resposta, em que tempo, de que forma, para que a gente possa ter efetivamente a segurança desse paciente. Então, por que a gente precisa aprimorar, né, esses nossos sistemas de alarmes ou de alerta, seja do prontuário, seja de todos os equipamentos? Porque além, obviamente, da segurança do paciente, a gente busca equipes saudáveis. Então, a gente está falando de 2 ganhos nesse processo. A gente não está falando só do ganho, não, obviamente que é o nosso principal ponto, mas se a gente não tiver, né, uma equipe saudável, a gente não consegue cuidar bem desse paciente. E aqui estou falando, obviamente, de todas as fadigas que isso pode gerar e todas as falhas de segurança que podem advir dessas fadigas. Quando a gente fala hoje dos alarmes em geral, a gente tem um grande paradoxo, né? Porque se a gente pensar, esses alarmes de equipamento, esses alarmes de software, eles foram projetados, primeiro, para indicar estados fisiológicos insatisfatórios. Eles foram também projetados para apoiar uma decisão clínica. E também eles foram projetados para indicar uma funcionalidade insatisfatória do próprio equipamento. Então, a gente criou, né, se a gente pensar por que né, os fabricantes, a Philips e outros fabricantes, colocaram em seus equipamentos, em softwares, né, além das questões legais, colocaram alarmes. Colocaram basicamente para essas funções. Né? Eu tenho que indicar um estado fisiológico insatisfatório do cliente, o equipamento pode ter um problema de funcionamento, ou eu quero apoiar uma determinada decisão clínica, seja por uma condição clínica que se está deteriorando, seja por um processo de um alerta num software, por exemplo, de uma dose de um medicamento, uma alergia, algo que faça com que o profissional tome uma melhor decisão. Dentro desse paradoxo, a gente criou para essas questões, basicamente, mas, na verdade, a gente percebe que alguns alarmes se tornaram perigosos, né? Então, se a gente olhar, o FDA fez uma pesquisa de 2005 a 2008, e essa pesquisa apontou que aconteceram 566 mortes de pacientes relacionadas a alarmes de dispositivos de monitoramento. Né? Então, você tem, por um lado, algo projetado para garantir a segurança, e este mesmo algo projetado causando mortes, porque ele não desempenhou da sua forma correta, ou quem o utilizou acabou subestimando, por exemplo, um processo de alerta. Em 2010, o FDA também publicou de 2.500 relatórios que eles tiveram de eventos adversos associados ao uso de ventilador, 1/3 indicava que o problema estava relacionado aos sistemas de alarme. Ou seja, a gente tem um processo técnico que, com certeza absoluta, é idealizado de modo correto, mas a gente tem uma ação, né, ou uma reação que nem sempre é a reação esperada. E, além disso, a gente tem um outro paradoxo, esse é um artigo famoso que saiu na Harvard Business Review, que fala que, para a gente poder, né, combater o burnout, especificamente dos médicos, mas das equipes assistenciais como um todo, e a gente poder melhorar, né, esse cuidado à saúde do paciente, a gente precisa, aí no termo de consertar mesmo, consertar os Electronic Health Records. Ou seja, a gente tem uma idealização na indústria, a partir de equipamentos e softwares, a gente tem uma aplicação que nem sempre tem entregue aquilo que se propõe, seja porque ele é mal configurado, mal implementado, não se usa os requisitos existentes ali de quem está no beira-leito, da necessidade deste profissional, da mudança deste paciente, da especificidade desse paciente. Então, a gente tem esse paradoxo quando a gente fala de alarmes e alertas. E se a gente pensar,
por que que isso acontece, né? O primeiro tópico, e são 3 deles, a gente tem, na verdade, uma quantidade, ou pode ter, né, uma quantidade excessiva de alarmes. A quantidade excessiva de alarmes, ele leva a uma dessensibilização, que é a fadiga de alarme, né, é aquela hora em que ninguém mais se importa, porque eu tenho um excesso de alarmes, ou na hora do uso de um prontuário eletrônico, é tanta tela que me abre dizendo o que eu tenho que executar, ou qual é a informação, que de alguma forma eu acabo me dessensibilizando e aquilo não me faz mais sentido. A partir do momento em que o profissional tem a dessensibilização, ele começa a ter um comportamento desfavorável, então ele começa a não se importar com esse alarme, ele começa a desativar ou silenciar, ou até não fazer a leitura, né, se é um alarme de software, eu estou avisando que tem um resultado crítico, por exemplo, de um laboratório, ou eu estou avisando sobre uma interação medicamentosa, eu acabo não fazendo leitura, porque essa quantidade é tão excessiva que eu não dou crédito àquilo que está acontecendo, e aí, obviamente, a gente culmina com um resultado indesejável ao paciente. Então, a quantidade excessiva de alarmes, ela é um dos focos, quando a gente resolve corrigir, né, e ter um manuseio melhor, vou falar um pouco mais para frente de como, né, um caminho, como fazer isso, ela é o primeiro foco que a gente precisa direcionar. Quer dizer, quanto de alarme tem, esse alarme é excessivo, como é que a gente trabalha esse processo. Uma segunda situação, quando a gente fala da quantidade, a gente está dizendo ali da amplitude, né, de quantos alarmes tem para determinados padrões fisiológicos, alertas de sistema e tudo mais. Quando a gente fala que esses alarmes, eles possuem condições generalizadas, e aí ele né, um alarme padronizado para todos os pacientes ou de uma mesma forma, e aí se a gente tem ali um maratonista ou se a gente tem ali um idoso, a gente vai ter ali os mesmos setados, muitas vezes os mesmos padrões de alarmes. A gente também precisa pensar que os alarmes, eles foram projetados pela indústria, ou na sua grande maioria, isso está mudando um pouco, vou falar também um pouquinho mais para frente, eles foram projetados para serem de alta sensibilidade e baixa especificidade. Ou seja, eu preciso alertar, mas eu não preciso ser específico. Por que disso também, se a gente... Porque vamos pensar que uma responsabilização, é mais provável que ocorra uma responsabilização de um fabricante se ele tiver uma falha em alertar uma condição significante, significante. A gente não precisa falar sobre o fabricante, a gente pode falar também, por exemplo, de uma equipe de tecnologia ou uma engenharia clínica setando parâmetros. É melhor, né? A gente acha que é melhor que a gente alarme falso do que deixar de alarmar. Só que isso é justamente o que causa uma quantidade excessiva, uma dessensibilização e o não uso desse alerta. Rodrigo, deixa eu te pedir, Cíntia, ok com o meu som, porque eu tive uma mensagem aqui de instabilidade. Não, ok, voltou ao normal agora. Tá voltou? Então tá bom, vocês me avisem. Ou seja, temos uma quantidade excessiva, temos condições generalizadas, que vêm um pouco também do olhar da indústria, né, na maneira como ela se protege, a maneira como as equipes implementam, né, a área de tecnologia, ela adora colocar um monte de alerta, né, ela faz o seu papel, só que esse papel, na verdade, não cumpre o papel ali à beira-leito do que o paciente precisa. E, além disso, a gente tem também a resposta, que está escrito errado, reposta, me perdoem, as respostas aos alarmes e alertas. Eu tenho uma quantidade excessiva, eu tenho uma condição não específica, e a verdade é que foi feito um estudo, esse estudo que saiu no Journal Hospital Medicine, bastante interessante, que a resposta ao alarme do profissional, ela é proporcional ao quanto ele é verdadeiro. Então, se nós tivermos, né, esse estudo avaliou várias respostas de alarme, uma equipe bastante grande, e se nós tivermos 90% de alarmes verdadeiros, a resposta do profissional ocorre para 90% dos casos. Se a gente tiver 10% de alarmes verdadeiros, a resposta passa a ocorrer para 10% dos casos. Então, o que
acontece? Imagine essa segunda condição. Eu tenho 10% só é verdadeiro, mas estão tocando em 100% dos casos. Só que as pessoas só respondem 10%. Com isso, a chance de eu não responder a um alarme importante acontece nessa situação e nessa condição. E como é que a gente resolve isso, né? Então, a gente tem lá um excesso de alarmes, a gente tem uma preocupação com burnout, a gente tem a resposta que pode acontecer se a gente não parametriza ou não dosa muito bem a especificidade e a sensibilidade. Como é que a gente resolve isso? E a resolução disso passa por uma tríade. Ela não é uma resolução técnica, ela é uma resolução técnica, humana e organizacional. A gente precisa pensar, quando se quer corrigir e se ter um manuseio adequado de alarme, a gente precisa pensar nesses 3 pilares. Quando a gente fala do primeiro ponto, que é a questão técnica, um fator bastante importante que as novas tecnologias estão conseguindo fazer implementações, que é o desenvolvimento de alarmes inteligentes. E esses desenvolvimentos de alarmes inteligentes, eles passam, né, por um conceito de machine learning, e ele é o alarme, e na verdade você consegue ter ou um autoajuste, né, a partir do momento das condições, e obviamente setada por parâmetros clínicos, e você consegue também desenvolver um alarme inteligente a partir de análise de dados, né, do comportamento das suas equipes, dos seus alarmes, do seu tipo de paciente, de acordo com suas patologias, idades, né, que faça sentido para essa mudança. E esse desenvolvimento desses alarmes inteligentes é um caminho para que a gente consiga fazer um manuseio adequado. Ou seja, não dá mais para ser o mesmo alarme para todo mundo, porque aí a gente cai, né, naquilo que eu já falei. E quando a gente fala de software, por exemplo, de ferramentas de apoio à decisão, a gente tem a questão da predição também. Então, são desenvolvimento de alertas inteligentes que possam fazer predições e que essas predições auxiliam o apoio à decisão. Isso vai desde um alerta, por exemplo, muito típico, que é um alerta de sepse, né, onde você cruza uma série de dados, que são os tais dos deflagradores, e você olha um resultado laboratorial, um sinal vital que está vindo ali integrado do seu monitor, você olha uma condição do paciente, né, cognitiva dele, e você faz alertas para que as equipes tomem medidas adequadas, por exemplo, para poder propiciar um combate à sepse. Vou dar só um exemplo, não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas a sepse hoje, a taxa de mortalidade da sepse no Brasil é em torno de 52%. Ou seja, a cada 2 pacientes que desenvolvem sepse, um morre. E a gente, dentro da BP, teve uma experiência de uma implementação de um apoio à decisão que parte de alarmes, né, a partir de alarmes de deflagradores e aí alarmes para as equipes, implementou um processo que faz uma predição e uma vigilância desta possibilidade de sepse, e a nossa taxa de mortalidade caiu para 22%. Então, é fato que, se bem colocado, né, os alertas ou os alarmes, a gente consegue, obviamente, aumentar a segurança do atendimento do paciente. Então, além de alarmes inteligentes, que é algo que a indústria precisa perseguir, a gente também precisa, na questão técnica, configurar os alarmes envolvendo a linha de frente, né? Isso parece muito óbvio, mas às vezes ele não o é. Às vezes a gente acaba juntando a área técnica, esta área técnica pensando, mas nem sempre, quando eu falo da linha de frente, eu não estou falando nem só do parâmetro, a gente está falando também de quanto se tornou isso amigável, quanto a gente está entendendo de alarme falso que a gente vem, quanto a gente olha o comportamento do ponto de vista de dados desses nossos alarmes para retroalimentar as configurações, né? Muito pouco em algumas situações. E aí, obviamente, a gente tem a meta de diminuir o falso positivo, né? O excesso de alarmes, lembra lá, se eu tenho 10% de falso positivo, a equipe vai responder a 10% dos alarmes. E uma terceira questão técnica é a questão do design do alarme, ou seja, o cuidado para diferentes níveis de tons, cores, com base na urgência, na gravidade, porque isso você vai facilitando a equipe que está ali na linha de frente a reconhecer. Isso vale tanto para os alarmes de equipamento, como vale para software também. Então, é a história da cor, né? Isso já é padronizado pelas acreditações, para que a gente possa entender gravidades e urgência usando outros
processos que não só a leitura, então, né, o som, a maneira, né, o tom, a amplitude e tudo mais, a gente consegue atribuir e dar mais eficiência aos nossos alertas. Então, dentro da primeira tríade, esses são os aspectos técnicos. Quando a gente pensa nos aspectos humanos, a gente tem uma primeira situação que é um treinamento contínuo sobre alarmes e alertas. Então, hoje, quando a gente tem, por exemplo, a entrada de um novo profissional nas nossas instituições, o quanto essas instituições gastam, né, gastam no bom sentido, mas o quanto elas levam tempo para que os profissionais que vão atender o paciente tenham um treinamento específico sobre alarmes e alertas. Quer dizer, quais são os alarmes contidos dentro do teu prontuário eletrônico? Quais são os alarmes e a maneira como esse alarme está setado dentro, por exemplo, da sua UTI? Qual é a resposta que a instituição espera para esse processo de alarme? O que eu quero que seja feito? Eu quero que silencie, eu quero que desabilite, eu quero um tempo, ou seja, essa conversa, esse treinamento, para que esse profissional que está na linha de frente se adeque, precisa acontecer. E essa organização, muitas vezes, e eu acredito numa multidisciplinar, a gente tem que ter a equipe de engenharia clínica, a equipe assistencial juntas, para propiciar, né, a equipe de tecnologia, no caso do software, para propiciar esse treinamento contínuo a esta pessoa que está na linha de frente. E isso, muitas vezes, a gente acaba não fazendo, né? Quando a gente implementa um monitor, o fornecedor, às vezes, faz um treinamento, isso passa, um vai falando para o outro, e a gente não foca neste processo. Isso vale para software e vale para equipamento. Também é importante que essa equipe ela seja multidisciplinar nesse processo de definições, então tem que existir gestores, o pessoal de linha de frente, como eu já falei, os engenheiros clínicos, os técnicos biomédicos, os especialistas de TI, os especialistas em segurança de paciente, né? O quanto a qualidade de cada uma das instituições de vocês participa neste processo, para que num evento adverso a área de qualidade tenha clareza do que ela deve analisar e de que forma ela vai conduzir, por exemplo, dentro de um evento adverso. Muitas vezes, essas áreas elas estão apartadas desses processos de configuração. E, obviamente, os representantes dos fabricantes. E precisa se desenvolver na empresa uma cultura de segurança de alarmes e alertas. Então, o alarme e alerta, ele não está lá, a cultura precisa existir a importância dele. Né? Por que eu preciso atender, em que tempo eu tenho que atender, por que eu preciso reportar um falso alarme, por que eu preciso fazer essas modificações o tempo todo, porque essa cultura precisa ser instalada. E aí, dentro dessa tríade, para fechar a tríade, a gente tem os aspectos organizacionais. Dentro dos aspectos organizacionais, quando a gente fala, por exemplo, na criação de protocolos de alarme e procedimentos padrão, a gente está falando, por exemplo, de estabelecer protocolos para definir alarmes específicos do paciente. Então, quer dizer, quais são as faixas, de que forma eu vou trabalhar, como é que esse protocolo foi, e esse protocolo não é só o que eu vou setar. Qual é o protocolo para eu fazer um alarme específico? Se eu tenho um paciente com uma determinada patologia, uma determinada causa, uma condição, e eu preciso fazer modificações, qual é o protocolo para eu fazer isso? Eu tenho autonomia? Eu não tenho autonomia? Eu faço uma solicitação? Eu faço uma aprovação? Existe uma gestão de mudança para que eu possa fazer esse processo? Se eu tenho um alarme de um software, mesma coisa, eu quero agora alarmar toda vez que o paciente tiver uma interação medicamentosa leve. Qual é o protocolo para eu definir esse alarme? Quem define isso? Quem autoriza, não autoriza? Ou seja, quando eu estou falando de protocolo, não estou falando só o conjunto de sets, eu estou falando do caminho, do workflow, que na verdade isso precisa existir, precisa ser claro para pessoas o que acontece ou não. Eu preciso documentar parâmetros de alarme em registro médico. Isso é uma coisa que pouco se faz. Então, à medida em que eu tomei uma decisão de que eu vou tornar um alarme menos sensível, porque a característica daquele paciente exige, isso precisa estar documentado no registro médico, no prontuário, porque isso vai ajudar, eventualmente, numa elucidação de um problema, de um evento adverso. Isso, na verdade, acaba não acontecendo, né? A gente faz uma dicotomia aí entre o alarme e o registro médico. Então, não se conversam essas duas situações. A gente precisa que isso seja documentado. Se eu estou partindo para uma alteração de parâmetro, eu preciso dizer em prontuário que eu estou tomando essa decisão. Eu preciso acordar, né, dentro da instituição, na organização, procedimentos para pausar,
para silenciar, especialmente durante a manipulação do paciente. Então, quer dizer, isso é esperado? Né, estou no procedimento com o paciente, eu vou pausar um alarme, porque eu sei que vai dar esse alarme. Como é que são esses protocolos? Isso está claro? Eu posso, não posso? Isso precisa ser claro, não é da escolha de cada um. Procedimentos padrão para garantir gerenciamento e resposta segura aos alarmes, né, o que a gente espera do profissional, qual é o procedimento que a gente espera. Ajustar modelos que considerem o tempo de resposta desse alarme e garantir a responsabilidade de todos, né, os alarmes em um ambiente. Como é que a gente garante quem é responsável? Né, se a gente tiver dentro de uma unidade, uma terapia intensiva, o silenciar de um alarme constante, quem é o grande gestor de alarmes dentro dessa unidade? Quem é que tem essa especificidade desse reporte, desse olhar? A gente precisa ter também, dentro do contexto organizacional, uma avaliação de alarmes, ou seja, uma auditoria do que aconteceu. Então, é óbvio que ele ali no dia a dia, ele está ajudando no processo de atendimento do paciente, mas a gente tem que poder extrair esses dados, sejam eles de software, né, num prontuário eletrônico, sejam eles de equipamento, e fazer uma auditoria para entender, eu silenciei, não silenciei, quantos falsos, o que aconteceu, fazer o cruzamento de dados, estudar esse dado, para que a gente possa cada vez mais retroalimentar essa condição. E, obviamente, também um inventário e priorização de alarmes. E isso a gente precisa estabelecer uma temporalidade, né? Então, não dá para quando instalou, implementou e a gente já não olha mais, só vai olhar quando alguém reclamar, né? A gente precisa inventariar e dizer o seguinte, a cada um ano, a cada 6 meses, eu reavalio, inventario, priorizo, quais eu tenho, isso vou falar um pouquinho mais para frente, a gente tem que fazer em cima de um grupo multidisciplinar. Aqui, muito rapidamente, é de um material que mostra quais passos eu poderia obter para conseguir formar, né, formar essa visão para poder fazer esta revisão geral. O primeiro passo, a gente precisa montar um time multidisciplinar, né? A partir daí, eu vou mostrar 2 cases bem rapidinhos depois de como isso pode ser feito. A partir daí, num segundo passo, precisa promover uma cultura segura, né, dos alarmes, essa cultura precisa existir, a gente precisa fazer o inventário, a priorização desses alarmes, a gente precisa fazer uma análise desses alarmes e observar como ele está se comportando, a gente precisa co-criar com esse grupo e implementar esses protocolos. A partir daí, que seria o terceiro passo, a gente precisa treinar e gerenciar, né, todo o pessoal que está na linha de frente sobre esses alarmes, configurar, obviamente, o que foi definido, fazer, então, com que a gente aumente, né, e improvement aí da questão da segurança do alarme, que vai gerar para a gente um conteúdo que a gente vai poder compartilhar, aprender, e esse conteúdo vai retroalimentar esta equipe multidisciplinar que promove a cultura, que faz, ou seja, isso é um ciclo virtuoso para que a gente consiga trazer né, o grande objetivo dos alarmes dentro dos equipamentos. E aí eu vou mostrar bem rapidinho, que já são 10:10, 2 cases, né? E aí 2 cases, um deles é da BP, que é onde eu trabalho, e o segundo é um case da Philips, que eu tive acesso, eu não tenho profundo conhecimento de como ele se processou, mas eu achei bastante interessante, é um case da Augusta University Health, e aí vão ter 2 características diferentes. No case da BP, eu vou falar mais de alarmes voltados para prontuário, e que obviamente a gente está expandindo agora para a questão dos equipamentos, no mesmo conceito, né? A gente tem um comitê, e isso é uma revisitação que a gente está fazendo desse processo de implementação, e no Augusta University é específico de equipamentos. Só rapidamente, quem é a BP, bastante rápido, né? A ideia não é fazer propaganda da BP, mas a BP é uma instituição privada, ela é a maior instituição privada filantrópica da América Latina, a gente tem mais de 150 mil metros quadrados de área construída, 5 mil médicos, a gente tem aí aproximadamente 1.000 leitos, especificamente de UTI, 216 leitos de UTI, semi-intensivas, temos 3 unidades, né, 2 na Bela Vista,
uma na Penha, total de 36 salas cirúrgicas, fazemos aí em torno de 8 mil consultas de pronto-socorro, já estamos em 10 mil neste ano, no final do ano passado, 2019, e a gente também, dentro do nosso hospital filantrópico na Penha, a gente é um hospital voltado para a área de obstetrícia, a gente tem aí, coloca no mundo em torno de 300 bebês por mês. Lá na BP, para a gente resolver não só os problemas de alerta, mas também os problemas de alerta, a gente, em 2018, iniciou um comitê de tecnologia em saúde. Ele era voltado especificamente para o Electronic Health Record e em 2020 o nosso plano é de abrangência para alertas de equipamento. É claro que todo mundo, né, com a pandemia, nos seus planos estão fazendo aquilo que é possível, mas ainda para este ano, esse comitê, e junto com a turma da engenharia clínica, que é prescindível, participa desse comitê, mas com o foco em alarmes de equipamentos, vão fazer parte também desse processo de abrangência. E esse comitê, ele faz a governança das necessidades clínicas associada a alertas, protocolos e implantação. Aquela equipe multidisciplinar que eu mostrei ali naquelas boas práticas, é um pouco o desenvolvimento desse comitê. Ele é um comitê que tem já 2 anos. Esse comitê tem N integrantes, aqui é importante, obviamente, não é o nome dos integrantes, mas a gente entender que esses integrantes vão de integrantes médicos que estão lá na beira-leito, não são só gestores, a gente tem pessoas atuantes, né, dentro desse processo, que estão ali no dia a dia, né, enfermeiros, médicos e tudo mais. Na equipe multidisciplinar, a gente tem os farmacêuticos, né, os nutricionistas, uma equipe grande multidisciplinar, e a gente tem os integrantes técnicos também, que passa não só pela turma da engenharia clínica, pela turma de tecnologia e também, inclusive, turma do jurídico, porque muitas vezes nós temos situações dentro de decisões, né? Esse comitê não fala só de alerta, ele fala, por exemplo, de uma liberação de um dado para um paciente, né? Um acesso de um paciente em seu prontuário. Então, o jurídico sempre também nos dá um suporte em cima de possibilidades, né, para a gente estar compliance com a legislação. Esse comitê, ele trabalha de 2 formas. O que a gente chama de reunião emergencial é o dia a dia. Então, o que acontece? Para que a gente não burocratize uma decisão, esse comitê pode, então vamos dizer o seguinte, eu preciso setar um alerta novo, eu preciso mudar um padrão. Esse comitê pode se reunir, a gente chama isso de reunião emergencial, e a gente precisa que pelo menos exista um membro de cada grupo, de um desses 3 grupos. Então, eu preciso basicamente que eu tenha pessoas técnicas, eu preciso de equipe multidisciplinar e eu preciso dos médicos de linha de frente. Esse comitê, essa equipe reunião emergencial, eles têm autonomia para tomar a decisão. E aí, numa reunião bimestral que a gente faz, onde é obrigatório pelo menos um membro da liderança e 50% dos demais participantes, a gente partilha todas as decisões de emergência que foram tomadas, né, ou essas decisões que foram tomadas, as configurações que foram efetivadas, e também faz análise de requisitos estratégicos. Claro que quando a gente tem uma grande mudança, a gente não faz no dia a dia na emergencial, a gente espera essa reunião bimestral para que a gente possa decidir com o grupo todo. Aqui eu vou trazer um exemplo bem rápido de uma das reuniões, só para vocês entenderem o conteúdo, e ela tem a ver com alerta. Aqui é uma reunião que ocorreu, né, em fevereiro de 20, e quando a gente falava de outras coisas que não a pandemia. Essa reunião, geralmente, ela tem uma evolução de pendências, a gente traz temas para discussão, fala das deliberações de reuniões emergenciais. E aqui estou trazendo só um exemplo, por exemplo, aqui, nessa reunião aí do dia 13, a gente tinha, por exemplo, uma questão de alerta de segurança. Então, nós precisávamos, por exemplo, de implementar alertas de segurança relacionados a medicamentos contraindicados na gestação. Então, nós tínhamos 146 medicamentos que eram relacionados a 436 CIDs que precisavam passar a alertar. Então, por que é evolução de pendência? Porque foi discutido com a equipe, vai alertar de que forma, é importante, não vai causar estresse de alerta, não vai. A partir daí, a gente fez uma implementação. Uma outra forma aqui, por exemplo, alerta de intervenções da CCIH. Imagine que o médico faz a prescrição de um antimicrobiano, a CCIH avalia, dependendo do antimicrobiano, né, a gente tem um fluxo dentro do sistema para isso, e vamos dizer que a CCIH diga o seguinte, o médico prescreveu para 10 dias, mas ela vai trocar para 4, porque a melhor prática é 4.
o que acontece? Se eu não posso garantir que o médico vai bater o olho na prescrição, ver que está alterado, eu preciso alertar para ele, olha, CCH interviu, né? Independente dessa intervenção estar descrita lá na CPOE, lá na prescrição eletrônica. Então, aqui foram implementados alertas. Quando a gente fala do alerta, não se discute só o que, mas o como. É simples de ver, não é simples de ver. Um outro exemplo também, que aí nós discutimos e foi colocado em produção, e a gente estava só contando, era a ordenação de alertas, por exemplo, quando se abre o prontuário. O que acontece? Lembra quando eu falei lá, o excesso de alerta gera não leitura, gera silenciar, né, os alertas? A gente percebia o quê? Existia uma tela, né, que aparecia para o médico de alertas de segurança e que 80% dos casos ele minimizava. O que a gente percebeu? Poxa, tem que ter nessa tela coisas que sejam importantes. E daí nós entendemos o que era importante. Alergia era importante, atendimento do time de resposta rápida, previsão de alta para ganhar assertividade nesse dado, né? Nome social, um resultado crítico importante, medicações em uso, mas essas medicações em uso, dupla antiagregação plaquetária, anticoagulantes, algumas classes, não, né, o medicamento como um todo. Se esse paciente tinha passado no pronto-socorro em 72 horas, se esse paciente era recomendado, porque a gente tem a questão de um fluxo de notórios dentro da BP, e se ele tinha restrição de visita. Esse é um exemplo de que se discute num grupo multidisciplinar para que a gente faça uso adequado dos alertas. Esse quadro era também alerta de duplicidade de exame. Então, poxa, por que uma UTI eu preciso toda vez ficar dizendo para um médico da UTI que ele está prescrevendo de novo um hemograma? Ou, sei lá, posso estar dando um exemplo clínico horrível, tá? Mas um exame que é comum repetir dentro de uma UTI, sei lá, um ácido lático. Eu não preciso toda hora, porque a repetição e duplicidade de exame vai acontecer. Agora, numa unidade de internação, é importante, porque de repente o colega já pediu, a pessoa não viu o que pediu, o paciente já colheu, só não tem o resultado e eu estou pedindo novamente. Então, esse olhar, aqui era uma tabela que a gente fez uma avaliação de alertar quem, pedir justificativa para quem. E aí a gente trazia temas de discussão. Aqui eu trouxe, por exemplo, um de alerta para novos cadastros. Então, era como é que eu vou fazer alertas de dose máxima? O que tiver bem estabelecido em literatura, a própria área de farmácia vai fazer esse cadastro, vai comunicar práticas médicas, como é que vai ser esse alerta? Então, isso também vai discutido. Vou me apressar aqui, porque eu quero deixar um tempinho aí para perguntas rapidinhas. E o case do Augusta University, né, que é um case, inclusive, da própria Philips, que tinha como meta aí, que fez, né, a diminuição dos alarmes falsos, vamos dizer assim, diminuiu a fadiga de alarme. O desafio era reduzir alarmes falsos em 30%, diminuir, obviamente, essa fadiga, e criar um sistema de gerenciamento de alarmes. A estratégia que foi adotada foi uma análise de dados de alerta, como eu já falei, isso é muito importante, né, extrair e analisar esses dados, obviamente uma análise das configurações dos equipamentos, e foram feitas entrevistas também com os stakeholders para entender, dentro daquele ambiente da unidade de terapia intensiva, quais eram as dores relacionadas aos alertas. E os entregáveis desse projeto, houve a identificação, então, da causa raiz dos alarmes falsos, né, quais eram as causas, tanto com os dados como com as entrevistas. Foram elaborados programas de treinamento para as equipes, foram feitas as recomendações de reparametrização dos equipamentos, criou-se uma política de gerenciamento de alarmes clínicos e também um painel, né, um dashboard detalhado de alarmes, identificando, inclusive, por ele, as performances das áreas. Então, você podia fazer comparações de resposta aos alarmes, inclusive dentro das equipes. Então, você teve um entregável, na verdade, adicional, que foi poder fazer, inclusive, esse olhar de performance em cima do comportamento com os alarmes. E aí, os resultados desse processo, houve, né, o pedido era que, né, ou seja, a meta era 30%, houve 32% de redução desses alarmes falsos em 3 meses, e a gente também teve também nesse case uma diminuição de 41,4% dos alarmes por leito, por dia, dentro das unidades de terapia. Tá? Por que eu trouxe esses 2 cases? Mas para fundamentar de que esse processo a gente não consegue fazer sozinho, né? A gente não pode fazer sozinho, não é a área técnica, né? É a área técnica junto com o pessoal da beira-leito, junto com a área organizacional, com a qualidade, estabelecer padrão, protocolo, área da educação continuada, eu preciso treinar isso, eu não posso estabelecer e abandonar.
Então, com certeza, a solução do manuseio de alarmes, ele está voltado para uma questão multidisciplinar. Ou seja, se a gente quiser ter um manuseio seguro de alarmes e alertas, a gente precisa pensar na tríade técnico, humano e organizacional. É isso que eu tinha para falar. Eu vou parar de compartilhar minha tela. Pronto. E aí eu não sei se a gente tem perguntas. Cíntia? Muito obrigada, Lilian. Impecável a apresentação. Em nome da Philips, novamente eu lhe agradeço por aceitar o nosso convite, né, para falar desse tema que nos parece simples, né? E no final das contas é desafiador até para um hospital do porte da Beneficência Portuguesa, né? Onde vocês têm talvez, né, a visão de todos sobre a beneficência que, poxa, né, se eu tivesse tudo que a beneficência tem, o acesso a toda a tecnologia. E é muito importante isso, porque, na verdade, independente do porte do hospital, da quantidade de leitos, o desafio para o manuseio seguro de alarmes, ele se faz presente em qualquer instância, né? Então, é de fundamental importância a gente tratar sobre esse tema de segurança, né, também para o paciente. Pessoal, vou abrir para perguntas, nós já temos uma aqui do Marcos. Bom, a banalização dos alarmes é preocupante dentro dos estabelecimentos de saúde. As integrações têm contribuído bastante para mitigar estes riscos, mas quais outras ferramentas existem que possam auxiliar? Perfeito. Olha, eu vou responder para o Marcos e vou dizer para ele assim, o Marcos é do meu time também, né? E ele é o nosso responsável pela engenharia clínica, que faz um trabalho muito bacana lá na BP com o nosso time de engenharia. E existe uma aposta, né? Acho que é uma aposta que a gente faz, né, como time. Eu acho que essas ferramentas podem nos ajudar. Primeiro, ele tocou na pergunta dele num tema extremamente importante que se chama integração, né? Não adianta eu ter um monitoramento bastante interessante se isso tiver separado do suporte, por exemplo, dentro de um prontuário eletrônico. Então, a integração é o ponto 1. E acho que quando a gente fala de ferramentas, a gente precisa falar de ferramentas que tratem dados. Então, desde o fabricante que possa criar ferramentas onde eu possa extrair, aplicar, por exemplo, uma inteligência artificial, poder entender e predizer comportamentos. E, além disso, quer dizer, à medida em que eu posso predizer comportamentos, eu poder chegar lá no futuro a fazer um conjunto de setup para um monitor específico para aquele cliente, é onde a gente vai conseguir melhorar a questão da especificidade. Então, a aposta de ferramenta, quer dizer, além de todo o processo de integração, monitoramento, eu teria uma aposta, que é algo que a gente lá na BP quer desenvolver, quer fazer predições, fazer especificidades, né? Não dá mais, a medicina ela é personalizada, mas ela não pode ser personalizada só no nosso discurso, ela precisa ser personalizada lá na ponta, né? Para aquele cliente, daquela forma, para aquele comportamento. Então, eu aposto em IA, com certeza, eu aposto em predição, eu aposto em ferramentas de controle e monitoramento, né? Para performance, para a gente entender o comportamento do profissional. Acho que as minhas apostas são essas. E olha, Marcos, você e sua equipe, vamos juntos comigo fazer isso. Perfeito. Lilian, a gente tem algumas parabenizações também pelos temas, pela palestra, né, em si. É o Samuel, ele é bombeiro militar, enfermeiro de Goiânia, então é importante a gente prestigiar também, né, o pessoal que está nos assistindo. Enfim, o pessoal de hospital público também, eles estão falando que abriu um leque de visões para eles poderem manejar essa questão dentro do hospital deles. O Dorval, ele perguntou se vocês já utilizam algum dispositivo... Caramba, eu não entendi essa sigla, Dorval, se você puder nos escrever... É um I maiúsculo, O minúsculo e T maiúsculo. Nossa, sim, acho que IoT. IoT. Internet das coisas. Vi aqui agora. Ok. IoT. A gente tem... Para fazer monitoramento remoto. Ele perguntou. Hoje o que a gente tem... Vou dar um exemplo de IoT, né? No dispositivo que a gente está usando, a gente não está usando no monitoramento remoto do paciente, mas a gente tem um MVP que acho que vale para contar,
e está ligado à engenharia clínica, então acho que é bacana também, porque deve ter um público relacionado à engenharia clínica assistindo. Nós temos a gente tem dentro do, além da sepsia, a gente tem um problema, um problema não, né, mas uma patologia comum nos hospitais cirúrgicos, que é a TEV, né, o tromboembolismo venoso. E esse paciente, para você poder prevenir que um paciente cirúrgico, idoso, tem uma série lá de características, ele não desenvolva a TEV, você tem alguns recursos, entre eles um recurso que é um equipamento. Eu sempre brinco que eu falo o nome errado do equipamento, chama equipamento de perneira, depois o Marcos e a equipe dele vai falar, não é perneira que chama, mas é um equipamento que a gente coloca, um compressor, né, que a gente coloca no paciente. E o que acontece? A gente tinha um problema, que a gente está num MVP com IoT, porque esses equipamentos ele tem uma quantidade, né, disponível. Esse paciente, quando sai do centro cirúrgico, ele recebe esse equipamento, desce para a unidade de internação, para a UTI. Depois de alguns dias, a partir de um protocolo ou da resposta do paciente, esse equipamento é retirado, ele vai ali para uma sala, no andar, e a gente tem uma pessoa que passava de andar em andar, retirando esses equipamentos. Com isso, imagine que a gente tem, sei lá, 150 equipamentos, a gente tinha espalhados pela casa, e à medida em que eu tinha cirurgias terminando, eu precisava, essa pessoa, nosso engenheiro, né, o nosso técnico de engenharia clínica, precisava subir, pegar esse equipamento, levar para uma central, e às vezes ele passava na unidade, não tinha, ele ia para o outro andar, pegava o elevador, e aí 10 minutos depois, uma enfermeira tirava e colocava o equipamento nesse local. Aí nós fizemos uma coisa simples, que foi, na verdade, com o conceito de IoT, na fase 0, a gente ainda vai evoluir, que foi colocar tags nesses equipamentos, colocar antenas destas salas, e, obviamente, o cuidado, a assertividade que esse profissional, né, vai buscar e também o inventário que a gente consegue fazer, onde é que estão os equipamentos, para que a gente rapidamente entregue, para que ele possa ser usado em outro paciente, né, melhorou muito, porque na verdade a gente reconhece, melhora também a vida do profissional que faz a retirada, né, ele já vai mais certeiro ali se tem ou não tem, e a gente quer evoluir, né, o IoT na sua concepção, ele é, né, a internet das coisas, né, então ele precisa que as coisas falem sozinho, a gente quer evoluir com integração com um sistema de abertura de chamados, por exemplo, onde a gente possa trabalhar este processo bastante integrado. Eu faço a captura deste dado, integro com esse sistema. Hoje a gente tem um painel onde o profissional visualiza e vai nesses andares. Acho que só para dar um exemplo de IoT, de pacientes com acesso remoto, a gente está bem ainda no início. Aí não teria um case já assim com resultados para contar. Lilian, ele pediu para você passar novamente o e-mail. Você poderia só falar? Ele perdeu. Posso falar. É Lilian, com N de navio no final, @Hoffmann. O Hoffmann tem 2 Fs e 2 Ns, @bp.org.br. Ok. Outra pergunta do Rêmio. Já existe algum estudo sobre o uso da inteligência artificial para uso nesse segmento de alarmes? Então, eu andei pesquisando até para a gente ver. Eu acho que a própria Philips tem alguns estudos preditivos, né? E eu vi que está dentro dessa tecnologia e usando IA para essa predição. Então, a resposta é sim, né? E eu vi que a Philips é uma das empresas que está nesse caminho. Exatamente. Pessoal da FAMetro, só do Amazonas, Stephanie, parabenizando também a palestra pelo tema. O Murilo, parabéns pela iniciativa e abordagem desse tema sensível, salientando o envolvimento multidisciplinar, né? Um exemplo de gestão e compromisso com a segurança do paciente. É o que eu disse, por que a gente pensou enquanto Philips nesses temas? Porque nós vivemos uma época de segurança, né? Onde esse tema, ele veio à tona. Ele nunca esteve, assim, tão, né, na pauta. Então, a gente pensou em tudo, não só no sentido do Covid, mas tudo que envolve a segurança do paciente, né? Bom, a Daisy, ela é do Hospital de Ferraz de Vasconcelos, ela não é uma pergunta, mas ela pede uma sugestão.
em como está implantando mudanças aonde funcionários mais antigos não criem tanta resistência quando o sistema começar a ser implantado. Ela está sentindo talvez uma resistência da equipe. Olha, eu vou te dizer, falar assim da experiência da BP, tá? Então a gente vou falar de um processo de implantação de sistemas. Nós implantamos um prontuário eletrônico. Agora, nesses nossos 1000 leitos, está fazendo 4 anos. Nós saímos de nada de implantação de papel para um hospital RIN7. Né? Não sei se o RIN7 é algo comum para todo mundo, mas RIN7 é uma certificação americana sobre hospital digital, né? Que fala sobre as melhores práticas e fala sobre você usar para o atendimento do paciente um processo full digital. Por que eu estou dizendo isso? Porque a BP ela tem por característica o tempo de casa dos colaboradores é um tempo de casa alto. Então, nós tínhamos essa mesma situação. Colaboradores não só com muito tempo de casa, trabalhando com papel, trabalhando, às vezes, numa condição muito dentro, né, verticalizado dentro da sua unidade, sem esse processo de integração. E o único caminho que a gente encontrou foi trazer essas pessoas para participar do projeto. Então, essas pessoas, elas viraram multiplicadores, elas eram ouvidas, a gente criou o conceito de padrinho, então as pessoas que tinham mais dificuldade tinham junto um par, que na verdade o auxiliava, mas se eu tivesse que te dar uma resposta, a resposta é: convide a participar, ponha junto, porque você vai, à medida em que isso vai acontecendo, essa mudança do medo, porque no fundo, por trás disso, o sentimento que existe é medo da mudança. Isso vai mitigando. Se a gente tenta fazer uma implantação, onde isso é desenvolvido só para uma área técnica, e essa área vem, treina, implementa e acha que vai funcionar, são os cases de insucesso que a gente vê no mercado. Então, traga, por mais difícil que seja, traga para escutar, traga para entender, coloque a pessoa em evidência para ajudar. Então, vai mostrando quanto a importância desta pessoa tem para que aquilo se processe e faça talvez esse caminho do par. O par é uma coisa que funciona, porque você pode dizer o seguinte: escolhe uma pessoa que você acha que pode te ajudar. E aí você trabalha nessa dupla. A gente fez isso muito na UTI, a gente teve algumas resistências na UTI por alguns profissionais da enfermagem e funcionou muito bem a questão da dupla, porque as pessoas se sentiam apoiadas. E a gente teve gente assim que não sabia mexer no mouse. E, na verdade, viraram ultra especialistas. Então, eu particularmente acredito que esse é o caminho. Traz para trabalhar junto e cria um apoio bem próximo.